Vamos abrir em Filemão, irmãos. Quero ler com os irmãos. Hoje eu vou fazer a leitura do 1 até o versículo 16. Semana passada nós vimos o versículo 14, com a graça de Deus. Hoje nós nos concentraremos mais no versículo 15 e versículo 16 posteriormente, mas hoje mais enfaticamente o versículo 15. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 16. Filemão é uma epístola que foi lida para a igreja, mas é uma carta direta também para esse cristão chamado Filemão. Vamos ler a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Oremos mais uma vez, irmãos. Amado Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, um momento tão especial, um momento tão crucial. Para muitos de nós foi num momento assim, no passado, que os nossos olhos se abriram. Então, Senhor, lhe pedimos por Sua graça e misericórdia, nós sabemos que somos pecadores, sabemos que carecemos do Senhor em tudo, Senhor, principalmente nessa direção, nesse mundo perdido, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que se esquece do seu Criador. Hoje nós já declaramos, Tu és o Criador, a honra, a glória seja dada a Ti, que agora pela palavra, Senhor, sejas glorificado, tanto pelo ato da pregação, como também pelos frutos que dependem do Senhor. Nós agradecemos a Ti por cuidar de nós até aqui, e Te pedimos pelo refrigério mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Se você tem acompanhado as pregações nos últimos meses, você já sabe que essa carta, essa epístola de Paulo a Filemão, ela tem um propósito central. É uma solicitação feita em nome do amor. É uma solicitação de reconciliação entre um servo chamado Onésimo, que havia fugido, e essa fuga, irmãos, desencadeou em tantas coisas, que hoje é uma das partes também centrais quanto a isso. Quantas coisas acontecem ao redor de um ato pecaminoso, ao redor de uma fuga. Onésimo, um servo que foge, prejudica o seu senhor, vai para longe, fugindo de todas as questões e talvez consequências de seus atos, mas o Senhor o alcança. O apóstolo Paulo traz a palavra para aquele homem é nascido de novo, não é mais escravo, simplesmente, não faz parte apenas de uma relação agora pautada em algum contrato, mas faz parte de uma irmandade, faz parte de uma proximidade que temos todos nós, um vínculo do qual nós não se desfazemos nem quando vamos para a glória. Essa é a questão de hoje para nós. Filemão, ele molda para nós essa carta, a vivência, a relação que temos, o amor que temos uns para com os outros. Nós percebemos, irmãos, que Paulo está fazendo um apelo em nome do amor. Já é visível na vida de Filemão que Filemão tem essa disposição.
Versículo 7 nós vimos: eu tive grande alegria, Paulo diz, conforto no teu amor, porquanto o amor dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E Paulo, mesmo em meio à prisão, encontrou ânimos, sabendo que Filemão é um homem que ama, é um homem que demonstra amor, é um amor reconfortante, é um amor que reanima. E nós percebemos também que o apóstolo Paulo analisa a situação não à luz fria dos fatos, mas com os olhos voltados nos resultados eternos de cada ação que nós fazemos. Por isso, irmãos, esse tom de reconciliação encontra a providência de Deus no versículo 15, essa noite, quando Paulo diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. O que nós veremos hoje, irmãos? Primeiramente, a confiança na providência de Deus, ela gera uma expectativa positiva da situação. Confiar na providência de Deus te dá uma expectativa positiva de uma situação, apesar de não ser uma situação tão agradável assim. Em segundo lugar, Deus usa perdas temporárias para preparar ganhos permanentes. E em terceiro lugar, a comunhão em Cristo é definitiva. Por quê? Porque a salvação, ela é eterna. Então, primeiramente, aqui nesse versículo, irmãos, do versículo 15, percebemos o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, o Senhor nos ensinando que a confiança na providência de Deus, ela gera uma expectativa boa quanto à situação. Ele diz assim no versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Essa expressão do começo, em alguns sentidos, para algumas pessoas, pode talvez gerar alguma dúvida. Será que Paulo tinha certeza dos fatos? Será que Paulo confiava realmente na providência de Deus? Esse acredito, que em algumas traduções, por exemplo, a NVI coloca talvez, né? Talvez ele tenha sido afastado, ou até na Almeida Corrigida Fiel coloca assim: pois bem pode ser que, né? Então, acredito, talvez, pode ser que. Isso, de certa forma, pode soar como uma desconfiança, uma falta de convicção do apóstolo Paulo. Mas o que a gente precisa entender? Paulo não está questionando, nem por um momento, a verdade geral afirmada no versículo. Mas Paulo está sendo cauteloso na sua aplicação, dando vazão à sua expectativa da providência de Deus em todas as coisas. Como assim? Irmãos, certamente nós não podemos traçar sempre os caminhos do Senhor. Às vezes nós queremos fazer isso, né? Você pensa assim: não, isso aqui aconteceu por causa disso, que vai redundar nisso. E em alguns momentos, algumas coisas, talvez de tanto que a gente percebe, né, no dia a dia, a gente consegue fazer esses cálculos. Essa pessoa está indo por esse caminho, vai acontecer isso, e no final das contas, a consequência vai ser essa, vai voltar, depois vai fazer isso, isso. A gente começa a calcular. Mas nós devemos ter cautela, porque são questões da palavra de Deus que são incompreensíveis. A providência de Deus, ela é incompreensível nesse aspecto de ajustarmos todos os caminhos para o resultado final. Quem faz isso é Deus, mas nós temos uma boa expectativa quando analisamos a providência de Deus. Então, a gente não pode negar que Deus está nos assuntos dos homens, cumprindo os seus desígnios eternos. Será que você crê apenas quando entende o que Deus está fazendo? Já pensou se fôssemos assim? Quantas coisas nós deixaríamos de crer? Como o Senhor me fez entender exatamente a movimentação de tudo o que está acontecendo, então eu posso crer. Não é assim. Então a gente analisa a palavra de Deus aqui no versículo 15, e esse talvez não diminui a fé. Mas o que aumenta então? Aumenta a reverência. Por que a reverência, irmãos? Porque nós reconhecemos que não conseguimos mapear cada detalhe, mas sabemos que Deus governa sobrenaturalmente. O texto de Provérbios 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem consegue compreender isso, né? O homem vai traçando seu caminho, mas os passos realmente é o Senhor quem está dirigindo. Isso é providência de Deus, nós não sabemos, não conseguimos juntar completamente essas coisas. Isso é um mistério, e esse mistério é claro que nos dá reverência na presença de Deus. Não foi assim que o apóstolo Paulo disse em Romanos 11, 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está adorando a Deus em reverência,
mesmo não compreendendo totalmente como é o agir de Deus. Então, irmãos, a confiança na providência de Deus gerou uma expectativa positiva da situação de Paulo. Será que é só Paulo que tinha isso? Irmãos, tem um exemplo da Bíblia que para mim faz muito sentido quanto a isso. Eu convido os irmãos a abrirem Esther, capítulo 4. Esse acredito que, pode ser que, talvez, não é dúvida, mas é um cuidado de uma pessoa que analisa as coisas de acordo com a providência de Deus, com o cuidado de Deus de todas as coisas. Esther 4, Amã convenceu o rei Assuero a decretar a destruição de todos os judeus. Mardoqueu, em luto, em clamor, pede a Esther que interceda diante do rei, e a Esther vai responder, né, que ninguém poderia se aproximar do rei sem ser chamado, né, e quem se arriscasse, arriscava a própria vida, né. Aí Mardoqueu, ele desafia Esther com a providência. Versículo 14 de Esther 4, ele diz assim, versículo 14 de Esther 4, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se, para conjuntura como essa, é que foste elevada a rainha? Quem sabe se não foi para esse momento, para um momento como este, que você chegou à posição de rainha, Mardoqueu está dizendo, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. É assim a fala de Mardoqueu. É uma desconfiança do plano de Deus, do agir de Deus? Não, mas é uma reverência, confiante no Senhor. Esse quem sabe, ao mesmo tom do talvez, ou acredito que, usado pelo apóstolo Paulo em Filemão 15, não é incredulidade, mas é reconhecimento humilde de que Deus pode providenciar coisas das quais a gente não consegue calcular, irmãos, e não consegue mesmo. Tanto para Paulo, quanto para Mardoqueu, aqui em Esther 4, eles olham para situações humanas complexas, um escravo fugitivo, complexo, aqui uma jovem judia no palácio persa, e dizem, a gente não entende totalmente, mas talvez Deus esteja guiando tudo isso para cumprir um propósito maior. E é assim que eles falam. Ele praticamente diz assim, Filemão, o pecado daquele jovem não deve ter sido em vão. Por trás dele há um poder maior do que todos nós, que utilizará isso para um propósito maior do que todos nós, algo que não tinha beleza, algo que era pesaroso, mas não escapou dos olhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então ele fala, pois acredito que, olha como é que ele diz, ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. É outra coisa importante para a gente que enfatiza isso. Paulo não disse assim, pois acredito que ele fugiu, né? Ele não diz isso. Paulo não diz que Onésimo fugiu, ele diz, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti. Por que isso? É claro que Paulo não estava querendo, né, lançar o pecado na cara, né? Onésimo já tinha se arrependido, era um irmão amado, mas existe algo mais superior aqui, irmãos. Há mais do que isso. Paulo não diz, ele se separou de ti, mas ele foi afastado de ti. Eu pergunto para os irmãos, Onésimo fugiu voluntariamente? Fugiu. O texto não diz que Onésimo foi forçado a fugir, que foi forçado a fazer um mal para Filemão e fugir, não. Onésimo fugiu, era um escravo fugitivo voluntariamente, mas o apóstolo vê mais do que isso. Por trás dessas palavras, ele reconhece uma grande verdade, a verdade da providência de Deus. Irmãos, na verdade, ele era culpado, merecia o castigo, Onésimo merecia qualquer tipo de reprimenda. Paulo teria sido o primeiro a admitir tudo isso. No entanto, não é esse o ponto de vista que ele adota aqui, irmãos, mas outro completamente diferente, surpreendente para nós. Quando Onésimo fugiu, nada era mais provável do que ele continuar fazendo seus caminhos e seguindo em maldades e piorando e morrendo na iniquidade. Esse era o caminho de Onésimo. Era provável ele se tornar uma pessoa boa, irmãos. Resgatada jamais, à primeira vista. Parecia moralmente impossível. A sua maldade seria usada para servir aos seus fins até se acabar. No entanto,
Como Paulo afirma aqui, o que é verdade nesse caso é que em todos os momentos, em todos os lugares, o Senhor, em sua providência, está conduzindo todas as coisas, inclusive os seus servos, aqueles que serão arrebanhados, irmãos. Vamos abrir em Juízes 14. Essa confiança, irmãos, a providência de Deus, a compreensão de que Deus está agindo no meio das circunstâncias que nós não conhecemos, não entendemos, mas que Ele está cuidando de todas as coisas para a sua glória, isso para nós, irmãos, é um alento, é um alívio, é uma paz que excede entendimento. Juízes 14. Versículo 14. Que é o enigma, né, de Sansão. Então lhes disse, Juízes 14, 14, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Uma grande declaração, né, irmãos? Eu sei que a gente às vezes só analisa, é um enigma e tal, resolveu ou não, perdeu, ganhou benefício com isso. Mas o que é isso, irmãos? É um propósito, é uma chave para uma revelação divina de toda a história. De toda a história. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Irmãos, pela graça redentora de Deus, disposta na providência de Deus, os crentes são conduzidos por esses aspectos, onde nós não percebíamos, onde nós não acharíamos qualquer tipo de bênção, de refrigério, reconciliação, acontece. Eu falo isso desde o Éden, irmãos. Quem esperaria que do comer do fruto proibido, nós teríamos hoje Cristo habitando em nós, a intimidade que temos com o Senhor, o Espírito Santo habitando entre nós? Quem diria isso? Que estamos reservados para uma herança incorruptível. Se você olhasse para o Éden, você fala assim, não pode sair. Do comedor não pode sair comida. Né? Do forte sair doçura, como assim? Mas isso, irmãos, é a graça de Deus, providenciando todas as coisas. João Batista olhava para Cristo e dizia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto antes da fundação dos séculos. Tudo isso era uma preparação que nos mostra essa beleza da palavra de Deus. Irmãos, como pode isso? Olha só, Adão e Eva, condenável o pecado deles, mas o Senhor ainda providencia em sua misericórdia bênçãos para nós, e nos guarda, e nos protege, e nos conduz, e alcança o seu povo mesmo assim. Pense no bem incalculável que resultou da venda de José pelos seus irmãos. Ele mesmo disse, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer com que hoje se conserve muitas pessoas com vida. É claro que esses irmãos permanecem marcados por esse ato condenável de vender o seu irmão, mas Deus vai lá, com a sua providência, e cuida de todas as coisas. Não esqueceremos, irmãos, as consequências históricas de Moisés dominar um egípcio, matá-lo, ser afastado por 40 anos. Mas o que a gente percebe? Parece um treinamento, né, de Deus, uma escola para Moisés, um treinamento. Parecia que ele jamais poderia ter realizado essa obra de conduzir o povo para fora do Egito sem que isso acontecesse. Quão cruel, perverso, irmãos, foi o pecado de Davi, um pecado que por séculos deu ocasião aos inimigos do Senhor para blasfemarem. No entanto, da profundidade desse pecado emergiu arrependimento sincero de coração, que tornou uma linguagem penitente do salmista, do qual até hoje nós falamos: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova um espírito inabalável. Nós temos essa pérola, essa doçura da palavra de Deus. Além disso, a providência, irmãos, transformou a tragédia em um instrumento para o próprio Redentor. Que absurdo, da união de Davi com Batseba nasceu quem? Salomão. Da linhagem de Salomão se perpetuou até Cristo. É que pode, irmãos? É providência de Deus. Você conseguiria orquestrar essas coisas? Fazer de um jeito que não é providência do Senhor? Ninguém estaria disposto a dar qualquer desculpa para Judas, né? Vamos cuidar de Judas Iscariotes, tadinho. Ninguém falaria isso por ter traído Jesus. Pilatos, bichinho, né? Pilatos. Os fariseus, coitados, né? Estavam tão queridos, né? Não. Mas pense nas bênçãos inestimáveis
que fluíram da cruz, a cruz do Calvário. Atos 2:23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O maior crime imputado ao homem tornou-se a maior bênção para a humanidade. Daquela morte surgiu a vida eterna. Nunca é demais, irmãos, enfatizarmos que o pecador é responsabilizado pelo seu pecado, não pode ser atribuído crédito por qualquer bem para ele, o pecador, mas é a providência de Deus que age. Então, Deus faz com que todas as coisas sirvam aos seus propósitos. Paulo diz no versículo 15, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Como é que pode, né, irmãos? Eu sempre fico impressionado com as histórias da palavra de Deus, com a graça de Deus. Você possa recebê-lo para sempre. Esse é um aspecto do propósito de Paulo. Paulo viu Deus, irmãos, operando mesmo nessa fuga de Onésimo, mas um arrependimento, um irmão que é alcançado, uma ovelha perdida que foi resgatada. Em tudo isso, irmãos, por que nós analisamos isso e devemos nos constranger quanto a isso? Porque a confiança na providência de Deus, ela gera essa expectativa, irmãos. Pode ser a maior das tragédias na sua vida, você fica assim, Deus está operando. É difícil falar, não é não? É muito difícil falar. Mas devemos falar, irmãos, quem sabe foi para esse tempo. O Senhor está preparando algo. Eu não entendo, e você em humildade, humilhado diante de Deus, você fala, Senhor, como é que eu consigo juntar isso com bondade, com providência? Eu não consigo, Senhor, mas o Senhor tem os seus propósitos. E mais, irmãos, a palavra de Deus nos afirma que Deus usa perdas temporárias para preparar ganhos permanentes. Olha a relação que aconteceu aqui. Ele está dizendo de algo que era temporário e agora vai ser um recebimento eterno. Interessante, eu até me questionei essa semana, será que existe alguma relação dessa percepção de Paulo, do versículo 15, com a passagem também que ele pede para trazer Marcos de volta? Lembram desse contexto de Marcos? Vamos abrir em Atos capítulo 15. Eu acredito que sim, irmãos. Quando a gente prega, quando a gente estuda uma palavra para trazer, você já é ensinado também. Paulo, com certeza, ao falar com Filemão também, é tratado pelo Senhor, né? Atos capítulo 15, do 37 ao 39, essa lógica de Paulo aparece nessa experiência com Marcos, né? Paulo e Barnabé se desentenderam, né, por causa de Marcos, a ponto de se separarem, né, irmãos? Versículo 36 diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Versículo 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. O texto diz que houve entre eles tal desavença. Só que é uma linguagem, irmãos, significa uma discordância aguda, amarga. Não é como se Barnabé tivesse dito assim, eu estou pensando em levar Marcos. Aí Paulo dizia assim, não tenho certeza se é uma boa ideia. Barnabé, não sei, Aí Barnabé diz assim, mas ele é um ótimo rapaz. Aí Paulo diz, mas ele nos deixou, Barnabé, e agora? Aí Barnabé diz assim, vamos orar por isso, né? Não foi assim que aconteceu, irmãos. Irmãos, foi uma discussão, é aquela discussão que você toca no assunto de novo, parece que está piorando mais a situação. Desavença tal, uma discussão contínua. Eles não conseguiam chegar num denominador comum, porque Barnabé estava certo, Paulo estava certo. E aí? Quem está certo, né? A Bíblia nem diz, né? E Paulo estava certo, né? Ou Barnabé. Está aí. Houve desavença. Graças a Deus eles foram ainda para a obra do Senhor, continuaram adorando a Deus. E essas questões para a gente fica assim. E Marcos, né? O pivô ali, né? O Marcos ali. O que acontece, irmãos? Mais para frente, em Colossenses 4,10, ele diz, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções,
Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha o cuidado de Paulo. Acolhei-o. Vamos acolher. Barnabé, instrui vocês. Acolher esse homem. Cadê? A desavença sumiu? Como assim? É graça de Deus, irmãos. Claro que é a graça de Deus. Mais tarde, cerca de 16 anos depois da situação de Atos 15, 2 Timóteo 4,11, de forma impressionante, o texto diz: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O que é isso? O foco da discussão toda em Atos 15 foi Marcos. A discussão da qual a visão de Paulo era não querer Marcos por perto. Depois esse mesmo Paulo solicita: traga-me Marcos, ele me é útil para o ministério. O que isso mostra para nós, irmãos? Mostra que esse afastamento temporário pode ser usado por Deus para produzir maturidade, produzir reconciliação, produzir uma relação ainda mais profunda, a ponto de Paulo, quase para morrer, ele pede: traz Marcos. Impressionante, né, irmãos? Esse é o poder do Evangelho, reconciliando todas as coisas. José, irmãos, foi afastado dos seus irmãos, como vimos, para no futuro tornar-se instrumento da salvação da própria família. E é interessante o texto de Gênesis 45, versículo 5, porque José tem a mesma expressão, a percepção de que é algo além, de que não foi ele, que não foi os seus irmãos, mas foi Deus operando em todas as coisas. Gênesis capítulo 45, a Bíblia diz assim no versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis, falando com os irmãos, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E no versículo 8 ele diz assim: não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Meu irmão, como é que pode, né? José, a gente falou até hoje de manhã da ira, né? Ser irado, né? Eu não sou irado, é porque eu tenho uma memória boa, né? José tinha uma memória boa? Claro, irmãos. Ele sentia, ele lembrava do tempo escravo, do tempo que ficou preso, do tempo que foi acusado injustamente, do tempo que ficou lá esquecido. Claro que ele lembrava de tudo isso. Mas olha a percepção. Meus queridos irmãos, não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Deus conduziu todas essas coisas. É o que Paulo está dizendo no versículo 15, quem sabe não foi para isso, acredito que foi isso, que o Senhor afastou Onésimo temporariamente de você, para que você o recebesse de forma eterna, para sempre. É isso que Paulo está dizendo. A gente percebe, irmãos, na palavra de Deus esse cuidado. Deus usa perdas temporárias para preparar ganhos permanentes. Acredito que ele veio ser afastado de ti, Filemão, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Vamos dar um exemplo aqui para fecharmos essa questão também? A cruz afasta Jesus momentaneamente da comunhão plena com o Pai. Mateus 27, 46, Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está citando o Salmo 22, que começa de forma de agonia e termina em triunfo. Ele experimenta um abandono momentâneo como substituto do pecador. Não foi uma ruptura, que alguns vão querer colocar como total da Trindade, o Pai não deixou de amar o Filho, mas uma experiência judicial, o Filho assumindo o lugar do pecador, e a experiência real da ira de Deus contra o pecado sendo descarregada em Jesus Cristo. Isso é fato, irmãos, não conseguimos compreender todos os detalhes disso tudo, mas é isso que a palavra nos diz, que o Pai tratou Jesus como portador do nosso pecado. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma justiça que precisava ser saciada, a ira saciada de Deus, para que a justiça pudesse prevalecer. E onde foi derramado esse cálice? Cristo Jesus. Irmãos, Cristo morreu uma vez por todas, 1 Pedro 3,18. Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O grito de abandono, Deus meu, por que me desamparaste? Abriu também caminho para o grito de vitória: está consumado. Jesus concluiu toda essa reconciliação.
Então nós percebemos que o véu do templo se rasgou, simbolizando que não há mais barreiras entre Deus e aqueles que o creem. Através de Cristo Jesus temos acesso ao Pai. Jesus sofreu a ira que era nossa para que pudéssemos receber reconciliação que é dele. Gerou reconciliação entre todos aqueles que creem. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que Paulo está dizendo aqui para Filemão? Acredito que ele veio se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Um afastamento temporário, irmãos. Onésimo fugindo, Cristo sendo abandonado sem pecado cometido por ele. Mas por que essa assimilação a gente faz? Porque, irmãos, o princípio do Evangelho, da cruz de Cristo, rege todos os nossos relacionamentos. E Paulo está mais uma vez enfatizando isso. Como é que você lida com seu marido? Como é que você lida com a sua esposa? Como é que você lida com os seus filhos? Com aqueles que te fizeram algum mal? Com aqueles que te prejudicaram de alguma maneira? Como é que você lida entre os seus irmãos? Os nossos relacionamentos não estão pautados nos gostos pessoais, não estão pautados em alguma filosofia de vida, estão pautadas na cruz e no que Cristo fez por nós, irmãos. Porque se nós pautarmos nisso, nós modificaremos toda a nossa percepção de como vivemos juntos, unidos. Irmãos, levados à cruz, tudo o que aconteceu no Calvário, como vimos, afastamento, a punição de pecados, em um Salvador puro, Cordeiro perfeito, as nossas mágoas diante disso se tornam o quê? Brincadeira de criança, birra, não é verdade? Se você analisar o que aconteceu na cruz de Cristo, o clamor de Deus, Deus meu, de Cristo, Deus meu, por que me desamparaste? As nossas desavenças, a gente fica com vergonha. Eu falo sinceramente, eu fico envergonhado quando eu me sinto mal ou que não consigo tratar um irmão como eu deveria, minha esposa como eu deveria, meus filhos como eu deveria. Porque o que é o Evangelho, irmãos, comparado a tudo isso, é muito superior. O que Cristo fez? Isso nos chama a perdoar com base na reconciliação recebida em Cristo. Colossenses 3,13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ainda termina assim: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Isso nos chama a receber de volta irmãos que se afastaram, como Paulo pediu a Filemão em relação a Onésimo. Irmãos, ele até diz, no versículo 16 de Filemão, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Vamos abrir Efésios capítulo 2. Por que nós temos tantas inimizades, irmãos? Talvez porque a barreira que foi derrubada pelo Senhor, nós tentamos construir outras, outras barreiras. Talvez você não saiba construir um muro, como um pedreiro, um mestre de obras, mas nas relações nós somos experts em construir mais barreiras, das quais todas foram derrubadas pelo Senhor. Efésios 2, versículo 14 em diante diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, falando até de judeus e gentios, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aí eu pergunto para os irmãos, pode haver inimizade em nossas famílias, em nossas relações com irmãos, se aquilo que derrubou a inimizade, o muro de separação, qualquer tipo de intriga que nos tirasse a paz, foi por intermédio da cruz, e o texto diz, destruindo ela, a cruz destruiu as barreiras, irmãos. Por isso que nós podemos amar uns aos outros, e vivemos em comunhão uns com os outros, por esse princípio. Acredito, Paulo está dizendo, que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Deus usa perdas temporárias para preparar ganhos permanentes. Outra questão, irmãos, que é importante para nós quanto a isso, talvez você possa perguntar assim, mas e esses afastamentos temporários? Que tipo de afastamento temporário pode acontecer?
Você poderia perguntar, será que faz sentido, então, eu me afastar de outros para depois me aproximar? A questão aqui, irmãos, se for um caso de constrangimento em amor, disciplina, sim, faz sentido. Isso a Bíblia até dá a direção. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 diz, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Isso é um afastamento disciplinar, é um afastamento para a pessoa perceber a vileza do seu pecado, para entender que as coisas não estão normais, você não está caminhando corretamente, você precisa se arrepender. Eu não posso me associar com pessoas que, dizendo-se irmão, estão vivendo de maneira descontrolada, desenfreada, com toda essa lista que Paulo está dizendo. Associar é manter companhia íntima com eles. Até fala, nem comais, porque isso fazia parte de uma proximidade. O mundo antigo era visto a comida como um ato de comunhão, até hoje é assim. Vamos comer junto? Comunhão, intimidade. Paulo está dizendo que a propensão dos pecadores com esses pecados de estimação é não perceber que estão caminhando para caminhos tortuosos distante de Deus. Por isso não se associar com estes. Eclesiastes 3,5 diz que há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Mas qual é a questão, irmãos? A visão da graça de Deus também está nesse lado de aguardar a propensão, a graça de Deus em restaurar todas as coisas. O texto também da palavra de Deus, em 2 Coríntios 2, 6 a 8, Paulo pede que a igreja perdoe, console alguém que havia sido disciplinado, para que não seja o tal consumido por excessiva tristeza. Um afastamento momentâneo tinha como alvo uma restauração eterna. Versículo 6, basta-lhe a punição pela maioria, já foi suficiente a repreensão. Deveis, pelo contrário, ou muito mais agora, deveis perdoar e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Até em atos disciplinares, quem te fala, né, quando se reunimos, irmãos, falamos sobre algum pecado, algum tipo de constrangimento quanto a isso, a gente fala, o objetivo é reconciliação, é arrependimento, a pessoa cair em si. O pastor uma vez disse, não lembro quem foi exatamente, que a disciplina é o desfibrilador de Deus, né? Quando a pessoa está lá, imóvel já, afasta, né? Choque, e a pessoa volta, recobra a lucidez. Mas aqui a gente vê, irmãos, o cuidado de Deus, a confiança na providência, que gera uma expectativa positiva, a perda temporária que prepara para ganhos permanentes, e também, irmãos, uma percepção. A comunhão em Cristo é definitiva. Por quê? Porque a salvação é eterna. Paulo está dizendo assim, acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. É a mesma palavra utilizada para eternidade. E fala de eternidade na relação dos irmãos. Fala, irmãos, eternidade, para sempre. O que é isso? A nossa relação entre irmãos, pensem nisso, não termina nessa vida. Será que você já considerou isso? Bem tranquilamente. Não termina. Irmãos, a comunhão em Cristo é definitiva, a salvação é eterna. João 10, 28 diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, não existe um desbatismo celestial, né? Por que a gente tem que considerar isso, irmãos? Por que isso é importante? Como é que a gente pode aplicar isso no nosso viver comum entre os irmãos, entre a família da fé? O irmão que você acha meio difícil de lidar, se é regenerado, se é salvo pela graça de Deus, apesar de ser um pouco difícil de lidar, vai estar com você na glória. E aí? Né? Não estou falando do irmão, o crente carnal, né, que as pessoas dizem. Não, estou falando, às vezes tem pessoas que são mais difíceis de lidar. Aí você vai querer se afastar aqui, olha, na glória você vai estar próximo desses irmãos também. Coladinho, né? Juntos, né? Ninguém pode arrancá-lo da mão de Cristo. Se é um cristão fiel ao Senhor, apesar de às vezes ser difícil de lidar com a pessoa, mas vai estar na glória. Pastor, quer dizer que então, o que eu suporto, né, de algumas coisas aqui, a duras penas na terra, essa pessoa talvez vai estar junto comigo na eternidade? Sim, a resposta é sim. Então não adianta nem fazer aquela oração, né, SL, né, salva e leva, porque quando levar, o irmão vai estar lá te esperando junto, né, na glória, né.
Paulo até diz em 1 Tessalonicenses 4,17, assim estaremos para sempre com o Senhor, todos juntos. Notem o sempre, né? É eterno, é comunitário. No céu não tem um céu VIP, só para aqueles que não gostam de muita gente ao seu redor. Aí eu te pergunto, você está se preparando para a eternidade ou não? J.C. Ryle dizia assim, que o céu é muito desconfortável para o descrente. Por quê? Porque tem louvor, o descrente não gosta de louvar a Deus. Tem palavra de Deus sendo dita, Cristo nos ensinando eternamente. O ímpio não gosta de ouvir a palavra. Cristo está lá, o ímpio não gosta de Cristo. Os irmãos estarão com você, o ímpio não gosta de crente. Então o céu é terrível para um incrédulo. Se o incrédulo entrasse no céu, seria um inferno para ele, né? J.C. Ryle dizia. Mas é isso, irmãos. Então você não pode orar assim, se você está orando, pare de orar assim, Senhor, quando eu chegar no céu, coloca esse irmão do outro lado do céu, para eu nem ver ele. Não ore assim não, irmãos. Não faça isso. Lá não vai ter uma área exclusiva, né? Uma fileira reservada, é comunhão perfeita, mas tem uma boa notícia também quanto a isso, né? Lá, essa comunhão que temos é sem pecado, graças a Deus. Porque o pecado, irmãos, o pecado dificulta demais, dificulta as relações, o pecado no mundo, o pecado nos outros, e o pecado em você, o pecado em mim, os nossos pecados. Você não é aquela pessoa tão boazinha como você pensa ser, você não é tão legal como pensa ser. Às vezes nós nos achamos as pessoas mais aturáveis, né? Quando eu chego, o ambiente muda. Às vezes você é a causa de muita oração. Senhor, ajuste essa pessoa, ajuste esse irmão, ajuste essa irmã. Olha o que Paulo diz, né? Ele reconhecia isso, ele diz em Romanos 7,18, pois eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita também nenhum. O que nos atrapalha, irmãos, não é o defeito do outro, mas o pecado dentro de nós. Como nós lidamos com isso? Constrangimento, falamos hoje de manhã sobre a ira. O problema não é a situação que nos deixa irado, é nós nos irarmos, ainda cobertarmos a ira em nosso coração. Nós ficamos mal por causa disso, não é mesmo? Você se sente mal, a gente se sente mal, Senhor, por que eu ainda estou irado? Por que eu ainda discuto? Por que eu ainda não consigo lidar com as pessoas, amar como deveria? É isso, irmãos, dentro de nós. 1 João 3,2 diz, sabemos, e graças a Deus por isso, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A garantia é que na glória nenhum de nós será mais insuportável para se conviver. Sem pecado, irmãos. Sem nenhum pecado. Imagina uma comunhão sem pecado. Você imaginou já? Então você está se preparando inclusive para isso. Aqui embaixo, irmãos, sempre tem alguém que lá na fila depois do lanche vai pegar o último pedaço de bolo. Aí você está lá na fila, né? Quando chega talvez, acabou o bolo. O irmão nem olhar para trás para dividir, né? Fazer uma sugesta, né? Que a gente diz. Acabou. Sempre tem aquele irmão, né, que vai te dar um cumprimento, um tapa nas costas, você quase vai para frente. Às vezes vai ter pessoas que são assim, e você mesmo é assim, mas o irmão, a irmã, as questões que ainda são dificultosas, as nossas relações, até mais íntimas de marido e mulher, pais com filhos, é dificultoso por causa do pecado. Mas existe um vínculo que, graças a Deus, perdura para sempre. Paulo está dizendo, acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. O vínculo cristão não se limita no aqui e no agora, mas aponta para uma eternidade, para uma nova criação, onde não haverá separações. Irmãos, a vida em comunidade, a vida uns com os outros, dos nossos relacionamentos, é um ensaio do céu. O que nós vivemos aqui com todas as alegrias e também com os atritos é a forma como Deus está nos treinando para uma comunhão perfeita que teremos na eternidade. Por que isso, irmãos? Esse cuidado que nós temos aqui, essas lutas entre nós, lutas internas, lutas com nossos irmãos, na eternidade nós seremos gratos a Deus pela perfeição de um céu sem doenças, de um céu sem cansaço, de um céu onde toda lágrima será enxugada e de um céu onde não haverá mais desavenças. Percebeu isso? Por isso que Deus nos prepara. Quando você chegar no céu, você vai dizer, graças ao Senhor, louvado seja Deus, estou aqui vivendo, não tem mais desavenças, não tem mais necessidade de reconciliações, de discussões e atritos por causa da perfeição. Você, na eternidade, será grato por essa comunhão. Mas como é que você vai ser grato por algo que você nunca nem provou, nunca lidou com isso em seu interior? Por isso que a comunhão que nós temos aqui nessa terra, até as desavenças preparam você para a eternidade. E lá na glória você vai ser grato a Deus por essa união sem pecado para todo sempre.
Que beleza, né, irmãos? A palavra de Deus nos mostra isso. Então no céu não vai haver irmão difícil, porque o pecado não vai mais existir. As pessoas que parecem ser insuportáveis serão glorificadas em Cristo e você também. Isso exige paciência, reconciliação. Onésimo era assim, mas Paulo está dizendo, Filemão, olhe para a eternidade. Essa reconciliação que vai acontecer agora, Filemão, estou te mandando Onésimo. Você está lendo a carta, eu fico imaginando, né? Filemão lendo a carta e Onésimo ali do lado, só esperando. O que Filemão vai pensar do que está sendo dito aqui, né? Mas Filemão, analise. Temporariamente, você se afastar, ele veio a ser afastado, mas Filemão, analise. Ele foi salvo pela graça, Filemão. Ele é um irmão caríssimo agora para você, Filemão. E toda a eternidade vocês passarão adorando o mesmo Senhor, na centralidade de Cristo. Pense nisso, Filemão, pense na glória. E eu falo para você, meu irmão, minha irmã, quando você estiver em relacionamentos com sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, pense na eternidade. Pense num recebimento eterno. Isso vai te ajudar a perseverar até o fim, amando os seus irmãos, perdoando, necessitando de perdão, sendo perdoado também. E que a graça do Senhor nos alcance em todos esses aspectos difíceis para nós vivemos aqui, mas que na glória serão transformados plenamente. Amém? Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a graça de Deus. Santo Deus, amado Pai, nós temos uma dificuldade tremenda em nossas relações, e ela se dá pelo pecado que tenazmente nos assedia, pecado que deturpa as palavras que nós falamos, as intenções, pecado, Senhor, que dificulta a gente de sermos brandos, amorosos, refletimos Cristo em tudo que fazemos, falamos ou pensamos. Mas como aprendemos hoje, Senhor, a Tua providência não deixa escapar nenhum detalhe, até os nossos pecados, gritantes como foi o pecado de Onésimo. O Senhor vem nos mostrando cada dia mais que o Teu cuidado, a Tua misericórdia e o Senhor em Sua grandeza em conselhos, magnífico em obras, faz com que todas as coisas redundem em Sua glória, cooperem para o bem dos que Te amam. E Senhor, isso é maravilhoso. É elevado demais para nós, entendemos os caminhos, mas saber que é o Senhor quem está conduzindo tudo nos dá alívio, nos dá paz. Te pedimos que isso seja aplicado em nossas relações mais particulares e também na nossa convivência entre irmãos que estão caminhando para a glória juntos. Que assim seja, Pai, e o Senhor seja adorado, glorificado pela sua igreja, em nome de Jesus. Amém.